Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 5, 7. É um dos textos, só um versículo. Na verdade, eu tenho 2 textos maiores para ler, mas eu queria começar citando esse texto. 2 Coríntios 5, 7, que é base para tudo que eu creio que é uma base para nossa caminhada como cristãos. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem como? É impossível agradar a Deus. Tudo que não vem de fé é pecado. E o justo vive pela fé. Então, esse assunto de fé, por isso que muitas vezes você vira, volta e cai nesse tema, nesse assunto, porque é a nossa andada. Quando você diz assim, nós estamos aprendendo a andar no Espírito, nós estamos aprendendo a andar pela fé, nós estamos aprendendo a andar com Deus, nós estamos aprendendo a andar em amor, tudo é a mesma coisa. Amém? Tudo são ângulos de uma joia, de uma pérola, de um diamante que você está olhando, mas essa nossa caminhada com Deus é o desejo do coração de Deus para nós. Amém? Deus deseja andar conosco. Esse é a obra da cruz aconteceu para Deus restaurar o relacionamento com o homem. Por causa do sangue de Jesus nós temos acesso, e a Bíblia fala: entra com ousadia nessa dimensão, opera com ousadia em tempo oportuno para achar graça nas horas da necessidade. Então, nós temos que aprender a operar nesse meio, nessa dimensão onde você está andando com Deus continuamente. Então, andar na presença de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus, andar pela fé, ele é tudo parte da mesma realidade, onde você está aprendendo a se mover pela fé e não pelos sentidos naturais. Que é o que o texto diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então ele está explicando um monte de coisa, mas está resumindo, dizendo: pessoal, nós andamos pela fé, nós não andamos pelo que nós vemos. Nós precisamos desenvolver, nós somos cristãos, nós não somos desse mundo, nós estamos nos descontaminando, nós não estamos deixando nada perverter o nosso coração, porque Deus está nos ensinando a operar nessa terra, amém, com Ele. E o texto de Hebreus diz: é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima dEle. Então, olha o que nós estamos dizendo. A fé tem a ver com andar na proximidade de Deus, andar na presença de Deus. Creia que Ele existe, que Ele está presente, Ele está comigo, Ele está conosco. E Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, Deus sempre tem algo a operar. A vida vem dEle. Amém? Tudo vem dEle e nós nos movemos nesse cenário. Então, é um desafio para nós. É um desafio para nós lidar com essas duas dimensões. Nós, como cristãos, nós temos essas duas realidades. Nós temos sentidos naturais. Você tem cheiro, olfato, audição, visão. E aí Deus vem para nós e diz assim: esses sentidos naturais você tem que deixar em segundo plano, e você tem que aprender a andar pela fé. Você tem que aprender a enxergar uma outra realidade. Então, às vezes tem essas ilustrações, né, que esses filmes de guerra, o filme o pessoal vai invadir algum território de noite, ele diz, e todo mundo aciona a visão noturna, e a imagem da tela muda e você vê uma outra dimensão. É como se por isso que eu acho muito interessante essas ilustrações da Bíblia, quando a Bíblia fala que Moisés entrou dentro da nuvem da presença de Deus e ele deixou de enxergar certas coisas aqui de baixo e começou a enxergar coisas lá de cima. Amém? É glorioso essa possibilidade que nós temos como povo de Deus de andar com Deus. Amém? Amém? É uma benção poder, isso é um presente glorioso de Deus. De praticar essa realidade e dizer: Deus está comigo em todo o tempo, Ele está ao meu lado, e você discernir o que está acontecendo, não
pelos teus sentidos naturais, mas você discerne Deus está nisso. Então, eu creio que Deus quer nos ensinar é lidar com situações que naturalmente não fazem sentido, mas você consegue enxergar Deus ali. Deus está se movendo nessa situação, mas naturalmente não faz sentido. O grande teste para nós andarmos pela fé e andarmos no Espírito e andarmos com Deus é lidarmos com esse período. É essa terra onde você passa um tempo da tua vida ou circunstâncias eventuais onde nada faz sentido, mas Deus está ali. Nada faz sentido, mas Deus está ali e você continua andando, não pelo que você enxerga no natural, mas você está aprendendo a dizer assim, eu vou continuar seguindo o coração de Deus. Então Jacó teve essa experiência, ele diz assim, ele estava fugido de casa, amém? Os irmãos, o irmão dele queria o rim dele, né? Amém? Ele enrolou todo mundo fugido, ele fala que ele saiu sem nada, no deserto, dorme numa pedra, amém? Tudo que é, amém? A pior parte disso aí é dormir com um travesseiro numa pedra, amém? O resto tudo a gente administra. Mas ele está ali, e aí Deus aparece num cenário que não faz sentido nenhum para ninguém, amém? Aquilo ali, tudo que existe de prova para dizer que você está fora da vontade de Deus é aquilo ali, amém? E aí Deus está ali, puf. E ele fala essa expressão, Deus está nesse lugar e eu não estava sabendo, eu não sabia. Isso aqui é a porta do céu, anjos subindo e descendo. E você percebe, ele, numa experiência, Deus deu a graça para ele enxergar que na pior situação natural pode estar acontecendo algo glorioso, e Deus está naquilo ali, o anjo subindo e descendo, é só ele que não estava percebendo. Amém? E às vezes nós estamos lidando com situações extremamente, não faz sentido nenhum para nós, e Deus está ali naquele lugar, só nós não estamos percebendo. E Deus está fazendo algo glorioso, Deus é sempre perfeito em tudo que Ele faz. Ele é sempre bom, Ele é sempre fiel, e Ele está sempre na hora certa, sempre fazendo as coisas perfeitas. Então, o que acontece? Nós precisamos brigar menos com Deus e nos rendermos mais, mas essa transição de você olhar para uma situação e dizer e identificar toda na tua lista, nada faz sentido, e você deixar isso em segundo plano e dizer assim, mas eu sinto que Deus está nisso. Amém? Meus olhos, você percebe algo sobrenatural acontecendo. Mateus 16, Mateus 16, versículo 1 diz assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele está pedindo um sinal de Deus. E ele respondeu o seguinte, quando a tarde chega, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então é interessante Jesus avisando o pessoal assim, da mesma maneira que vocês discernem e são desenvolvidos no mundo natural para saber o que está acontecendo, os religiosos da época, você não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual. E ele diz assim, eu não vou dar um sinal nenhum para vocês, senão um sinal de Jonas. Então você percebe que existem coisas que estão acontecendo. Se nós podemos descrever o cenário que nós estamos vivendo hoje, amém, no mundo, é um cenário totalmente maluco, amém. Difícil de você colocar a mão, o que está acontecendo? Se você olha bem assim, o que está acontecendo com as pessoas, com o mundo, amém, é difícil de você, amém, identificar. E aí Deus está dizendo que se você, amém, que existem coisas que você pode discernir e perceber de que Deus está
Vamos dizer, então você tem Deus que tem um plano glorioso, porque está acontecendo, e você vê uma bagunça natural que nós estamos vendo. Então, como você se move nessa realidade? O inimigo está jogando um monte de sinais tortos na nossa frente. Nós estamos lendo coisas, notícias, você lê informação, e esse é o cuidado que eu queria que nós precisamos desenvolver. É uma fome pela verdade, não uma fome por informação, é diferente. Tem uma arte, na verdade, a arte de você conhecer as coisas, é a arte de você saber ignorar certas coisas. É muito mais importante você saber o que não comer do que esse apetite que nós temos de comer tudo, e alguma coisa deve ser boa. Então, nós precisamos desenvolver um apetite, e a fome pela verdade faz você dizer assim, você não está preocupado com informação. E eu aprecio esses comentários que Jesus faz. Quando os discípulos disseram para ele, naquele encontro na mulher samaritana, ele diz assim, Jesus está com fome, alguém trouxe comida para ele, ele diz assim, não, vocês não estão entendendo, a minha comida é fazer a vontade de Deus. O que me satisfaz, o que me nutre, o que me move, é estar bem no centro do coração de Deus. Você percebe que é um apetite diferente, nós temos um monte de desejo, nós queremos ver as coisas acontecendo, nós queremos, isso tem que ser assim, se isso não acontecer agora, não vai dar, nós nos movemos pelo mundo natural. Amém. Você assim, não, mas isso aqui não está bom, porque se tivesse bom estaria acontecendo assim. Nós temos tudo planejado. E Deus, uma das coisas que Jesus veio mostrar é que essas coisas são tudo secundárias para Ele. A vontade de Deus e conhecer a voz de Deus e andar nesse caminho é o que satisfaz todos nós. Amém. É a história do contentamento. Então você vê um cenário onde nós somos inundados com informação, nós somos alimentados com sinais errados, que quando os discípulos ou os saduceus pedem um sinal, eles estão dizendo, dá um sinal que está acontecendo, porque daí nós vamos ter que fazer isso. Eles querem saber como eu vou me mover. Se tu der uma prova que tu é o Filho de Deus e amanhã o mundo vai acabar, eu ia me mover diferente hoje. Então nós estamos, de uma certa forma, sendo desenvolvidos por Deus para nesse cenário maluco, não adianta você chorar. Amém. Nós vamos aprender a andar com Deus, como nunca antes, andar com Ele. Amém? Então, nós vamos abrir, deixar o nosso primeiro texto aberto em Ruth. Então, uma das primeiras coisas que eu queria que você guardasse, quando você ouve andar em fé, andar em amor, andar na presença de Deus, andar pela fé, andar no Espírito, são tudo aspectos da mesma coisa, amém? De andar com Deus. E quando você diz que é impossível agradar a Deus sem a fé, nós estamos dizendo que, e fé vem por ouvir a voz de Deus, fé vem por andar com Deus. Então, nós fomos criados para andar nessa dimensão, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que Ele tem a fazer e o que Ele está fazendo. Então, vou citar mais alguns pontos. É como se nós, o meu ponto é, nós vamos ter que aprender a andar por outros parâmetros do que nós estamos andando hoje. Amém? Faz sentido isso para os irmãos? Nós vamos ter que usar outros parâmetros do que os parâmetros usuais que todo mundo usa. O que faz você ir a certo lugar, não ir a certo lugar, assumir essa empresa, amém? Ou assumir esse curso que você quer fazer ou não quer fazer, construir, não construir, o que faz você fazer e tomar essas decisões? E nós vamos ter que mudar os parâmetros. E o parâmetro fundamental para nós, como eu disse, é a presença de Deus. Esse é o parâmetro.
Coríntios, quando descreve a experiência do povo de Israel no deserto, eles estavam dizendo assim, que eles estavam sendo movidos pela nuvem. Você percebe a diferença de ser movido pela nuvem? Eu acho sensacional a lógica de Deus, porque o pessoal acampava, imagina aquele monte de gente, um monte de gente acampado e a nuvem em cima do tabernáculo, certo? Era assim, está ali no tabernáculo. Aí todo mundo ali, te coloca na prática, né? As irmãs abriam as panelas, né? Arrumavam as panelas, botavam fogo, arrumavam a tenda para dormir, cuida das crianças e tudo mais. E aí a Bíblia fala que em alguns momentos a nuvem parava de manhã e ao entardecer ela já movia. Aí você, Deus, qual é? Acabei de tirar as malas, né? Abrir as malas. E aí a nuvem andava. E aí você tinha que ir. Esse era o discipulado do povo de Deus, aprender a andar quando Deus se movia. Esse era o discipulado. Às vezes a nuvem ficava 2, 3 dias, você ficava 2, 3 dias. Tem um texto todo que você lê ali, está em Êxodo. Se a nuvem ficava um dia, você ficava um dia. Se ela andava 3 dias, você para. Você anda, você vai e você para. Eu falei, Deus, qual é, né? Parece que Deus está brincando com a gente. Amém. Você monta. Ou seja, você não cria raízes no mundo natural, você não depende de quando é. Deus, não é o melhor momento para sair agora. Recém botei as crianças na cama. Amém? Consegui, estavam berrando. Eles tinham filhos. Amém? Eles tinham filhos, tinham mantimento, tinham gado, tinham que dormir, que nem nós, tínhamos que cozinhar, tinham tudo. Amém? E olha tudo o que Deus faz, além do maná, e além de tudo tem que colher de manhã o maná. Amém? Nós estamos andando. Imagina todo o exercício mental e espiritual que eles tinham que desenvolver para andar com Deus agora, num mundo natural. Amém? Por isso que eles eram um povo diferente. As nações ao redor diziam assim, quando eles chegavam perto, diziam assim, esse povo que Deus anda no meio deles está chegando aqui. E estava todo mundo nervoso, porque era um povo que tinha a presença de Deus. Então, nós somos o povo, nós precisamos restaurar essa realidade, a razão que Cristo morreu por nós, é porque nós, de novo, podemos andar na presença dEle. Deus está conosco, e essa ideia não é um seguro de vida, nem uma garantia de dizer que Deus está comigo e não vai me deixar. Essa é a nossa vida, Ele está ao nosso lado, amém? Ele está conosco todo dia, e você pode contar com Ele todo dia, toda hora. Ele está movendo, Ele não é um Deus parado. O Espírito Santo está movendo, Ele tem um plano andando para nós, para os nossos filhos. E nós precisamos, não basta você ouvir a voz de Deus no domingo. Amém? Não basta. Amanhã, e a maior parte da nossa vida está fora dessas 4 paredes. Amém? Você pode ter 5, 6 reuniões na semana, mas ainda assim a maior parte da nossa vida está fora. Então, andar no Espírito e ouvir a voz de Deus para o dia a dia, e o texto e a experiência do povo de Israel no deserto, ela nos ensina, foi uma descontaminação do sistema do Egito para andar com Deus agora. Amém? E nós precisamos ser mais móveis, mais flexíveis. Amém? Deus está movendo. Amém? Deus se move. Esses dias eu estava... E é uma coisa que você tem que... Assim, Deus, eu queria aprender a andar no Espírito. Você tem que dizer para Deus. Você tem que falar para Deus. Deus, eu queria aprender a andar no Espírito. Eu quero aprender a andar pela fé. Eu queria discernir mais. Fala para Deus isso. Amém? Não assume como automático. É que nem a pessoa disse. Amém? Eu já disse para minha esposa 20 anos atrás que eu amo ela. Não precisa dizer toda hora. Amém? Não, você diz que ama a Deus todo dia. Amém? É um novo dia. Amém? Amém? É uma nova realidade, é um novo dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Senhor, Tu és bom e fiel. Amém? Você está andando nessa dimensão porque nós estamos lidando com coisas vivas. Então você está ali, sensível. E nós precisamos fazer conhecido diante de Deus os desejos do nosso Deus. Eu quero ser uma pessoa sábia. Eu quero me mover nesse mundo confuso que nós vivemos. Eu quero saber andar no Espírito. Eu quero saber ouvir a Tua voz. Eu quero fazer esses movimentos que nem eu vejo nas Escrituras. A Bíblia tem que inspirar a gente e dizer assim, eu quero andar no Espírito, eu quero poder, amém, eu quero poder ouvir a Tua voz, amém. Quando você diz que Moisés falava com Deus face a face, Deus, você também tem interesse, entendeu? Eu quero conhecer a Deus. Esse tem que ser algo do nosso coração, e Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Amém.
ao invés de a gente dizer, Senhor, eu quero um carro, uma esposa, um sucesso, amém? Sucesso, alegria, felicidade, amém? Eu quero andar com Deus, eu quero poder desfrutar dessa bênção, não tem nada mais precioso do que andar a Deus conosco, porque se Deus está do nosso lado, tudo o resto vem, amém? Tudo é consequência. Então nós precisamos fazer isso conhecido para Deus. Deus, imagina como é que deve ter sido. Amém? Essa experiência. E Moisés subia no monte, e a glória do Senhor brilhava na cara dele, e ele saía descendo, e ele nem sabe, daqui a pouco estava aquela luz brilhando. Amém? Deve ser impressionante isso. Só que a Bíblia diz que isso era na velha aliança, na nossa nova aliança é melhor ainda. Amém? Que é algo mais glorioso, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, Deus está em nós, então nós podemos viver essa dimensão. E nós não podemos deixar ninguém nesse mundo, o inimigo, a religião, mas ninguém faz, mas ninguém está, não importa, amém? Nós não podemos deixar o nosso apetite por Deus e pelas coisas de Deus ficar, amém, aguar. Que é o que aconteceu. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, os sentidos deles se embotaram. O que ele está dizendo? O apetite espiritual e a capacidade de enxergar a glória de Deus e as coisas de Deus foi indo se esvaziando, porque eles desciam para o monte. Amém. Você sai ali naquele lugar, amém. Vai chamar o Uber. Já é pronto para você se incomodar. Amém. Você já vai se incomodar, porque ele vai pagar a cara, porque não acredita que aumentou, e aí você, sem perceber, você já está no embaixo da terra. Amém. Lidando com as picuinhas todas. Como nós fazemos isso? E para mim esse é o ponto. Como você faz isso? Vive nessa terra cheia de armadilhas, gente tirando você do sério, amém? Telefonema, e conta, e coisa que não funciona, um monte de coisa não funciona ao nosso redor hoje em dia. Não é verdade? Amém. Você precisa trabalhar, a internet cai. Amém, deu para você. Amém. Aí você, eu perdi um negócio que ia fazer, e agora aqui, porque isso aqui não sei o que aconteceu, agora aconteceu isso comigo, por que aconteceu isso comigo? Então, o meu ponto é o seguinte, os nossos sentidos espirituais vão se embotando, e você começa a viver naturalmente de novo. Estressado, se move, se estressa. Quando Deus diz assim, mantenha os olhos em Deus, sempre navegando, no meio do caos. Você tem que saber discernir a voz de Deus. E a Bíblia diz, cada vez que alguém se volta. Então é um exercício contínuo. Então vocês estão aí em Ruth, logo depois de Juízes. Então guarda no teu coração isso. Onde nós podemos chegar? Eu reconheço a voz de Deus e a presença de Deus, ou o que Deus está fazendo, não porque faz sentido para mim. Amém. Eu reconheço que Deus está falando ou fazendo algo, não porque faz sentido para a minha mente natural, mas porque eu reconheço e identifiquei a presença dEle nisso. O nosso ajuste de parâmetro é a presença de Deus e não fazer sentido para nós. Eu queria lidar com essas duas coisas, a presença de Deus e aquilo que faz sentido para nós, é a mente natural. Você lembra a história de Ruth? Ruth, houve fome na terra, é impressionante, né? Crise na terra, de novo. Nós vamos, parece, de crise em crise nessa terra, é impressionante. Havia fome na terra e um homem de Belém, Judá, Elimeleque, saiu com a sua esposa Noemi e foi para uma outra terra. E tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Além da fome e de ter que sair da sua terra natal, morreu o marido, ela ficou viúva. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. Então aí você vem Orfa e Ruth, e ficaram ali 10 anos. Amém? 10 anos. Meus irmãos, nós precisamos nos acostumar e termos um pouquinho mais de paciência na nossa jornada. Os mansos herdarão a terra. Se nós somos meio apressadinhos, nós queremos tudo para ontem, Deus não opera nesse calendário. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Paciência é uma das coisas mais importantes nessa hora. De não agir por impulso e operar no tempo de Deus. Nós temos sarna, nós somos. Põe a mão, vai acontecer. Faz assim. E Deus tem outro relógio, tem outro calendário. Elas casam, passou 10 anos, casam, e os filhos também morrem. Amém. Olha o quadro. Noemi, agora sem o marido, sem os filhos, com 2 noras. É isso? 2 noras. Não é difícil às vezes saber o que é nora, genro, sogra e cunhada. Noras. Ela se dispôs e ficou sabendo que existe pão de novo. A coisa está melhorando lá em Israel. Aí disse Noemi, versículo 8: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste para os que morreram e para comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as, eles porém choraram em alta voz. E disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iam esperar até que eles cresçam. Abster-vos-eis de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta, Orfa com um beijo se despediu, a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, pensa bem, a Noemi deu toda a lista do que faz sentido. Amém? Faz todo sentido. Eu sou velha, ok? Sou velha, não tenho como... O que adianta vocês se apegarem a mim? O que adianta vocês se apegarem a mim se eu sou velha? Vocês têm a família de vocês, vocês não são meus filhos, vocês já me serviram, Deus foi bom, vocês foram boas comigo, vocês semearam, vocês já fizeram a parte de vocês, agora vão cuidar da família, da vida de vocês, dos dias de vocês, da casa de vocês. Deus usa de bondade e misericórdia. Você percebe toda a explicação faz todo o sentido. Vocês já serviram o que chega, vocês já morreram, os filhos não têm, eu não tenho. E se eu tivesse marido hoje, eles iam crescer, até daqui, eu ia esperar o quê? 15, 16, 17 anos, até casar de novo. Assim, não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Vai feliz. Orfa diz, faz feliz. Ruth diz, não me incomoda. Ruth enxergou alguma coisa que Orfa não enxergou. E meus irmãos, o grande, eu podia encerrar aqui a minha palavra, é a nossa habilidade de tomar decisões na vida por argumentos lógicos que fazem sentido e acharmos conselhos e pessoas que vão operar no natural e darmos o conselho adequado, ou nós de alguma maneira discernimos, Deus está nisso, eu não posso largar. Tudo o que Noemi falou estava certo, mas tinha uma verdade superior em jogo. A Noemi não estava mentindo, meus irmãos. A Noemi não estava presente. Então você tem o quê? Você tem diante de você uma proposta. Se coloca na pele de Orfa e de Ruth. Você tem uma proposta. Amém. A situação é essa, está um caos. A minha vida é um caos. Amém. A Noemi descreve, foi uma bênção, vocês serviram, espiritualiza a coisa. Deus, vocês foram fiéis, Deus seja com vocês, abençoe a vida de vocês, eu te abençoo, em nome de Jesus, vai na paz. Amém. Por isso que as pessoas às vezes dizem assim, me abençoa, né? E vou. Meu irmão, o que adianta alguém dizer assim, Deus te abençoe no que tu vai fazendo? Se Deus não está naquilo, só por dizer assim, eu estou aliviado porque o pastor me abençoou e eu fui adiante. Se Deus não está naquilo. Amém. É o nosso racional. Tudo está certo, a explicação está perfeita. Orfa chorou e foi embora. Ruth enxergou alguma coisa diferente. Eu falei, não me força a sair. E olha, e Noemi insistiu com ela. Ele diz assim,
órfã com um beijo. E Ruth se apegou. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Aham. Eles conviveram 10 anos. Pessoal, eles conviveram 10 anos. Ruth contando as histórias, vendo que... Eles eram moabitas, não era serviam a outros deuses. Domingo passado nós estávamos falando de como os outros deuses ao redor perverteram o coração e fizeram afastar dos propósitos de Deus. Volta ao teu povo e aos teus deuses. Disse, porém, Ruth: não me instes, não insiste. Noemi, com todo respeito, amém, que eu tenho pela senhora, minha sogra, agora é sogra, minha sogra. Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essa é uma pessoa resolvida. Eu fui ir junto. Claro. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Está resolvido. Se atentamente, diligentemente. Eu vou assim, eu quero andar com Deus nessa hora. E ela tinha a opção das duas coisas. O que faz? Qual é a diferença das duas? Alguém, e nós sabemos que tinha a mão de Deus nessa história. Tá? O que me faz pensar nessa hora, Deus, de alguma maneira, Ruth tomou uma decisão sem base lógica. Ela tomou decisão com base em o que ela estava enxergando no Espírito. Alguma coisa ela estava enxergando. Ela não tomou a decisão numa base lógica. Então, como a palavra de Deus descreve isso? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos exercitar a nossa lógica e dizer assim, você está enxergando coisas lógicas. É isso. Mas, acima de tudo, você está enxergando algo. Tem algo de Deus nesse negócio. E aí você sabe como é que funciona a história. E Ruth estava entregue a uma realidade. É como se ele dissesse assim, olha o que ele disse. Noemi diz assim, eu não tenho nada para te prometer e não te garanto nada. Eu sei que tu não tem nada para me garantir, eu sei que isso aí não dá nada, naturalmente é uma furada isso que eu estou fazendo. E os amigos dela iam dizer assim, Ruth, que furada. Mas de alguma maneira eu enxergo. Nós precisamos discernir Deus se movendo. Amém? As coisas, o grande teste para nós são coisas que não fazem sentido para nós. É olhar, isso não faz sentido nenhum. Essa decisão de Ruth não faz sentido nenhum. E aí você sabe a história que eu não quero entrar. Mas a história funciona assim, Deus começa a mover. Amém? Com o coração que se rendeu a ela. Aí tem uma parte assim que Ruth, eles voltam para lá e dizem assim, Ruth, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, vai num campo, acha um campo. Ele diz, é época de colheita, para buscar sobra, o que eles iam buscar? Amém? Sobra de plantação. Ela, uma mulher, amém? E nós às vezes somos assim, Deus. Tu me prometeu mundos e fundos, eu estou aqui no mundo, no final do planeta, aqui, colhendo espiga no campo dos outros, amém? Amargurados. Quando na verdade Deus está na obra, Deus está fazendo um plano glorioso, amém? Por isso que, meus irmãos, nós precisamos cuidar quando nós estamos reagindo na lógica natural e quando Deus está bem se movendo, e, amém? Os nossos olhos precisam estar abertos, amém? Deus está no controle, amém?
E aí olha o que acontece. Quando você se dobra aos planos de Deus e se rende ao coração de Deus, coincidências e casualidades começam a acontecer. Amém? Ele foi parar, olha só, ela foi parar no campo de Boaz. Amém. Amém. Olha o que ele diz. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Então, ela estava só pegando restinho só. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Não foi planejado. A mão de Deus começa a entrar em cena. Então, é importante nós entendermos que andar pela fé muitas vezes não faz sentido nenhum. Amém? Nós precisamos lidar com isso. Né? E se você for buscar conselho com alguém que se move no natural, não vai fazer sentido nenhum para ele também. Essa é a razão. Porque nós precisamos ter amigos, pessoas, onde dois estão reunidos em nome do Senhor, e você ter pessoas, rodeado de pessoas que operam numa outra realidade. Amém? Você precisa. E você precisa entender e estar disposto a andar como Ruth, dizer assim, Ruth, diz para Noemi, Noemi, tu não precisa me dar nada, me garantir nada. Eu só sinto que Deus, tem Deus aqui, o teu Deus vai ser meu Deus. Amém? Ela não botou condição nenhuma. Nenhuma condição. Simplesmente estava seguindo a nuvem. Aí acontece que ela casa com o homem. Amém. Amém. E ela sempre com aquele coração de serviço. Amém. É interessante que versículo 13 diz assim, e Noemi começa a operar junto, esse cara, amém, eu sinto, meus sensores indicam que as coisas estão soprando diferente do teu lado. Vai então lá e aí ela dá a instrução. E olha o coração de Ruth, diz assim, versículo 13, tudo quanto me disseres farei. Ela estava com o coração sempre, ela estava pronta a pegar a seguir a nuvem. Amém? Olha o que Boaz diz, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste atrás de jovens, quer pobres ou ricos. Então, a sensação que tem pessoas na terra que não se movem por pobre, rico, bonito, feio, amém, lógico, não lógico, certo? Elas se movem numa outra dimensão. Boaz casa com Ruth, e é interessante que no final a gente vê o seguinte, que eles têm uma criança, e Ruth acaba sendo a bisavó de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração. Amém? Ruth era a bisavó de Davi. Amém. Amém. O que essa história diz para mim? Sem entrar muito em detalhe, não era o meu objetivo. Você lê o texto, ele é rico de um monte de coisa. Mas o meu objetivo é esse. Você está diante de algo. Minha coração é isso. O que faz sentido hoje. Hoje, se você for viver nesse mundo pela lógica que você está vendo, nós vamos errar. Nós vamos errar. Nós vamos investir errado, nós vamos ter amigos errados, nós vamos ter relacionamentos errados, nós vamos ter definições erradas, nós vamos ter futuro errado, nós vamos casar errado, nós vamos mover errado. Amém? Nós vamos fazer tudo errado. Se nós não pudermos dizer assim, e olhar assim, apesar de tudo, eu falo assim, meus sensores existem aqui, meus sensores, você olha acima, eu dizer assim, eu sei que não cheira, não dá, mas assim, mas não me força, porque tem algo, amém, o meu coração está inclinado a ouvir a voz de Deus e a seguir, a nuvem está andando e você vai se mover, você desenvolve. E meus irmãos, não é que você é uma pessoa mística, você é uma pessoa assim maluca do outro mundo, você assim você está no outro. Não, não é isso.
E não é que você é uma pessoa assim, eu estou tão frustrado com a minha vida que o que der, deu. Amém? Que as pessoas acham que Ruth era assim, eu estou tão frustrado. Não, a Ruth não estava frustrada no sentido de assim, a minha vida é uma porcaria, né? Meu sogro morreu, meu marido morreu, mas aqui, agora vai embora, a sogra quer ir embora, eu não sei mais o que eu faço. Então é o seguinte, o que for, amém? Vai, que eu vou para lá, vou para cá, não importa. A minha vida, assim, nós não podemos chegar nesse ponto onde nós ficamos desgostosos da vida. A Ruth, ela estava muito vivinha da Silva para dizer assim, não, ela sabia bem o que ela queria, eu quero andar com ela, amém? Não é que ela estava desgostosa da situação, ela estava com clareza. Eu disse, eu ando com ela. Não é assim, onde tu fores, irei, qualquer coisa que acontecer, eu estou, o que for. Não, ela sabia de alguma maneira, de assim, não me faz não ir contigo, porque tem algo nesse negócio aí. Amém. Então, o que é que Deus, uma das grandes bênçãos da nossa vida, é que você pode chorar o máximo, o quanto você quiser, dizer que está tudo torto, está tudo errado, tem aflições, tem problemas, tem desafios. No mundo nós vamos ter isso, é isso que nós temos. Amém. Mas Deus prometeu, eu vou andar com vocês, eu jamais vou deixar vocês e eu vou conduzir vocês no meio desse caos. Então, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando a presença de Deus, não aquilo que faz sentido. Então, esse é o treinamento da nossa vida. Você olhar para uma situação e dizer qual é o lógico de fazer. O lógico é fazer isso, mas você tem que parar e dizer assim, Deus, mas onde tu está nessa situação? Deus está apontando em outro lugar. Se nós fizéssemos uma reunião de família, Orfa, Ruth e os conselheiros da área, e disseram qual é a decisão mais sensata e sábia a fazer, é ficar na terra. Amém. Quando os espias voltaram de espiar a terra, os 10 espias voltaram e inflamaram o povo cheio de medo, ao ponto de os líderes do povo disseram assim, o mais sábio, o mais correto, o mais certo é nós voltarmos para o Egito. Ou seja, você mescla esse senso natural com sabedoria e tudo mais, e você usa os termos certos também, é sábio fazer isso. A Orfa escolheu uma coisa mais sensata, ela foi mais sábia em ir. A Ruth é a aventureira, né? Então, meus irmãos, como nós vamos lidar com isso nessa hora? Traz para você agora. Você tem decisões a tomar? E nós temos os nossos sentidos desenvolvidos no natural? Ou nós vamos dizer assim que nem Jesus, a minha comida é fazer a vontade de Deus, eu quero ver o que Deus está fazendo nessa situação, isso que me importa, é algo que atrai Ele. Amém? Então pensa comigo um pouco, você tem o que faz sentido numa situação e Deus na outra situação. O homem natural rejeita as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Aprove a Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação da cruz. Esse é o início de toda a nossa jornada com Deus. Nós somos salvos pela loucura da pregação da cruz. Amém? Vamos agora para o segundo texto meu, nessa manhã, para a gente ir concluindo. Atos 5. Eu não posso tomar uma decisão na minha vida porque os meus sensos naturais são satisfeitos, que faz sentido para mim. Eu tenho que ter em paz que eu estou vendo Deus se mover. Amém. Amém? Me lembro quando nós estávamos em Adriane e eu, a Nina era pequenininha ainda. Nós estávamos tirando férias, nós fomos para os Estados Unidos e
com o desejo, e nossas férias sempre foram assim, vocês sabem que a gente sempre botava um toque. Nós tiramos, a nossa lua de mel foi lua de mel e uma conferência. Amém? Que nós fomos, se pode, né? Então nós temos que agora repor as luas de mel, amém? Sem conferência. Amém? Luas de mel, isso. Mas nós estávamos, e nós fomos de férias, e aí nós juntamos as férias num lugar e nós sabíamos que ia ter uma conferência, ia vir gente de tudo que é lugar. Deus estava se movendo lá em Pensacola, e tinha o pessoal tinha uma conferência que vinha, acho que o pessoal da Coreia, o Pu Yong Cho, vinha para cá, e falou assim, nós vamos lá. Eu era jovem, amém? E a minha esposa, nós tivemos uma viagem longa, aí ela ficou no hotel. E elas me corrigem assim na história. Mas ela ficou no hotel, não tinha lugar, era a primeira noite, estava tudo lotado, não tinha como entrar. Ela ficou no hotel com a Nina e eu tentei entrar na conferência. E foi interessante, porque eu só sei de uma coisa, era cheio o local que tinha, mas eu entrei num canto nesse lado aqui, tinha uma galeria, entrei aqui do lado, e alguém estava falando de uma escola bíblica e tudo mais, e aqui, mas no momento que a pessoa começou a falar, é como se, claro, Deus dizia assim, larga teu emprego, larga tudo que tu tem, dá assim, e por mais semestre, entra na escola. É isso que eu quero. Puf, é claro, claríssimo. E, meu irmão, a voz de Deus é assim, é clara. E para mim, o grande desafio era, para mim fazia todo sentido, porque eu estava vendo Deus se movendo. Lembra que eu comentei para os irmãos, estava esperando ver quando Deus ia me falar? E é exatamente nesse momento que eu não tinha nada guardado. Amém? E Deus... E aí o que acontece? Eu tive 3 conversas que eu comentei quando eu voltei. Eu vou conversar e Deus me deu a estratégia, eu vou conversar com meus pais, a minha família, né, no caso, a família minha e dela. Porque imagina, né? Os pais, o que você vai fazer? Pais, o meu patrão e o meu pastor. Puf. E é interessante, meus irmãos, a reação do meu patrão foi a melhor de todas, por incrível que pareça. O meu patrão disse assim para mim, eu admiro pessoas que estão dispostas a fazer qualquer negócio por aquilo que acreditam. Pá! Eu falei, é só isso que eu precisava ouvir. A mula fala, né? A gente pensa assim, até a mula fala, Deus. E o ponto é isso, o mundo quer isso, amém? O mundo quer poder sair e operar nessa dimensão. Deus nos ama e tem um plano para a nossa vida, amém? Ele nos ama, amém? E poder sair dessa dimensão. Então foi uma benção, 13 meses nós estávamos lá, mas é aquela realidade. Se eu fosse contar para vocês o que eu tinha, meu trabalho, futuro na empresa, assim, e tudo mais, e o que me esperava, era tipo assim, não faz sentido nenhum. E aí foi a nossa vida. E quando Deus encontra Jacó naquele deserto, ele diz assim, e faz o que ele disse que ia fazer, eu vou andar contigo, você vai ser assim, eu vou cuidar de ti, você é uma bênção. Ficou 20 anos levando uma surra, sendo enganado, no fundo. A primeira coisa que ele faz, a decisão primeira que ele toma, quando ele sai desse encontro com Deus, é ser enrolado pelo sogro. Amém? Porque ele trabalhou 7 anos por a esposa que ele queria, ele ganhou assim, não, vai trabalhar mais 7, porque aqui não se faz isso. Ele fala assim, pô Deus, você percebe que nós podemos estar continuamente, o inimigo está sempre tentando desqualificar e descaracterizar a voz dele, dizendo assim que se você toma uma decisão, o próximo passo vai dizer isso, você tomou a decisão errada. Ele vai tentar. Amém? E é a nossa função não só seguir a nuvem, mas continuar seguindo a nuvem em todo o tempo. Amém? Sabendo que Deus é perfeito em tudo que faz. Deus sabe o que faz, mesmo que você encontre adversidades. Jacó passou 20 anos levando as invertidas. Amém? Até que no final o anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Aí a gente diz assim, pô Deus, custou para ver, né, Deus? Podia ter visto antes, né?
Está vendo? Eu faço tudo certinho, eu estou levando assim, estou assumindo perda, estou sendo enrolado, estou sendo fiel. Demorou, né, Deus? Mas que bom que tu veio. Ele diz, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E aí ele deu a estratégia e transferiu a riqueza, um milagre sensacional, amém? Varas colocadas na frente do rebanho, e quando dava o rebanho certo, amém? E Deus, a Bíblia diz assim, Deus usou aquela experiência sobrenatural para transferir a riqueza de Labão para Jacó. E aí lá sai Jacó, voltando para casa, abastado com 2 rebanhos. 2 bandos, ele usa essa expressão. E ele ora a Deus e diz assim, olha só, eu não sou digno disso. Você percebe, meus irmãos, aí sai a Ruth, amém, sem garantia nenhuma de nada, vira avó de Davi, ou bisavó de Davi. Amém. Os planos de Deus ninguém pode conter, eles sempre são bons e maiores que Ele tem para a nossa vida. Amém. O grande desafio da nossa parte é confiar cada vez mais no amor de Deus e na graça. Deus te ama, Deus nos ama, Ele tem um plano nesse exato momento em andamento para cada um de nós, e nós precisamos resistir menos. Amém. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? E aí tem esses 2 textos que estavam no meu coração que eu queria ler, que o outro é Atos 5, então. Os discípulos começam a se mover, depois de Pentecoste, fazem milagres, começam a pregar o Evangelho. Tá? Esse é o contexto. E aí mandam prender a Pedro. É de noite, o anjo aparece e liberta eles da prisão. E o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, versículo 25 agora. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhessem ao cárcere estão no templo ensinando o povo. E o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, amém? E o sumo sacerdote os interrogou. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. E aí Pedro então se levanta e diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então você percebe, essa é a nossa vida agora. Nós estamos vivendo, não pela lógica humana, mas obedecendo ao que Deus diz. É a vontade de Deus que está em jogo. Ele prega, Deus fez essa obra gloriosa e nós somos testemunha do que Deus está fazendo. Ora, nós somos testemunha, versículo 32, desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Você percebeu esse detalhe? O Espírito Santo foi dado àqueles que têm um coração de obedecer a Deus. Amém? E aí, versículo 33, eles ouvindo se enfureceram e queriam matar. Eles queriam matar Pedro e os apóstolos e tudo mais. E levanta Gamaliel, que é o meu ponto meu segundo ponto. Levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre na lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele disse, israelitas, atentai bem no que desfazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantaram Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou Judas, etc., também esse não deu em nada. Agora, pois, vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra vem de Deus, de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E essa situação me intriga, porque Deus tem um plano em andamento. Amém? E nós precisamos chegar na conclusão que Deus tem um plano glorioso, mas a nossa carne, a nossa lógica, os nossos faz sentido ou não, eles podem entrar no caminho e começar a resistir aos planos de Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a tua vereda. Então, nessa manhã, só para continuar o que nós estávamos
Que Deus nos dê essa graça e essa habilidade e essa fome. Parte da minha palavra nessa manhã é atiçar um pouco o coração de vocês para dizer: Senhor, não me faça ser daqueles que estão resistindo aos teus planos na minha vida. Amém? Que Deus tem um plano glorioso. Deus te ama e tem um plano glorioso para a tua vida.